Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados, nós oferecemos o culto em ação de graças hoje, por mais um ano de vida concedido à nossa irmã Íria. Eu digo que ela não é irmã da canela de fogo, é do cabelo de fogo. E a gente também quer oferecer ao Senhor esse culto em gratidão a Deus, por mais um ano de vida também, concedido à nossa irmã Maria Ângela. Maria Ângela está fazendo mais um ano de vida, parece que quarta-feira, só que ela vai viajar e só vai estar aqui de volta no outro domingo. Então a gente já está oferecendo o culto por antecipação, em ação de graças, pela vida dessa amada irmã, que tem sido também bênção neste lugar. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no Salmo 144. E nós vamos ler daqui apenas 2 versículos. Depois eu vou ler nessa versão e vou pedir licença à igreja para ler na versão da NVI. 144, versículos 1 e 2. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio. Tem ainda uma frase final que diz: quem me submete meu povo. São palavras de Davi, mas eu queria até a primeira parte do versículo 2, que termina dizendo: aquele em quem confio. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome, por tudo que tu és, por tudo que na tua infinita graça tu tens nos concedido, apesar de nós. Nós mais uma vez queremos te agradecer, te render graças de um modo muito especial pela vida de Íria, pela vida de Maria Ângela, por tudo que o Senhor tem feito por meio dessas amadas irmãs e por tudo que o Senhor ainda fará, porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor ainda fará por meio delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, eu queria hoje convocá-los para, de uma maneira muito, muito especial, nós exercitarmos o hábito de render graças. E quando eu chamo a congregação para render graças, não é porque tudo me vai bem, é porque eu tenho o meu Senhor. Amém? Isso aí é tudo. Jesus conosco faz toda a diferença. Por isso que eu quero pedir licença mais uma vez para fazer essa leitura na versão da NVI, que diz assim: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor possa tocar o nosso coração de uma maneira especial no dia de hoje, para que nós possamos render-lhe graças e bendizer o nome, apesar de todos os pesares que tem nos assolado. Temos vivido e experimentado muitas lutas, muitas tempestades, e enquanto eu estava sentada ali ouvindo os cânticos por meio do pastor Malta, eu me lembrei de uma história que me foi contada há muitos anos, e essa história dizia que um certo fazendeiro, ele foi contratar um capataz para sua fazenda. E ao entrevistar um determinado homem, perguntou qual era a qualidade que ele considerava mais importante para o exercício do trabalho de capataz de uma fazenda. E era uma região de muitos ventos, de muitas tempestades, de chuvas pesadas. E aquele homem olhou para o patrão, ou o futuro patrão, e disse: para mim,
a maior das qualidades que um capataz tem é poder dormir no meio das tempestades. E aquele homem ficou muito admirado com aquela resposta e disse: eu não estou entendendo. Ele disse: o senhor não quer fazer uma experiência? Eu fico aqui na sua fazenda sem ganhar absolutamente nada e eu quero mostrar ao Senhor o que é que significa poder dormir nas tempestades. E ele disse: tá bom, vou fazer a experiência com você. E ali, aquele homem ficou na fazenda. E logo, 2, 3 dias depois, veio uma grande tempestade. Ventos muito violentos, chuva pesada. E aquele homem dormia. E o dono da fazenda olhou pela janela, tudo quieto no celeiro, tudo no mesmo lugar. E quando o dia amanhece, ele vai procurar o capataz e ele pergunta: eu não entendi. Ele disse: vamos no celeiro. Vamos no estábulo, aliás. E no estábulo estavam todos os animais no lugar, a porteira bem fechada, tudo nos seus devidos lugares, nada tinha sido tirado. Ele disse: olha, para poder dormir no meio da tempestade, eu coloco todas as coisas nos seus devidos lugares. Eu procuro amarrar bem a porteira para que os animais não se assustem e não saiam. Os coxos estão ali cheios, a água para o gado, e eles não se assustam porque tudo ali está dentro daquilo que foi previsto. E aquele homem foi contratado, claro, para tomar conta daquela fazenda e daquela história. E eu pergunto: será que nós colocamos as coisas nos seus devidos lugares para que possamos dormir e descansar no meio das nossas tempestades? Ou nós nos desesperamos, nós corremos, nós nos angustiamos diante das situações? É algo que nós precisamos parar para pensar. Esse salmo eu queria que depois vocês lessem todo ele. É um salmo de Davi e é um salmo de ação de graças pela proteção de Deus. Esse Deus fiel, esse Deus leal, esse Deus que está conosco em todo o tempo, esse Deus que não nos desampara nem na hora das piores tempestades, nem na hora das dificuldades maiores pelas quais passamos no passado, estamos passando no presente, certamente passaremos muitas outras até o dia em que o Senhor nos chamar para o lar eterno. O salmo todo, ele apresenta ações de graças do salmista pela proteção divina. E o salmista aqui, nos versículos citados, sabia experiencialmente do que estava falando. Ele já tinha experimentado de Deus muitas vezes as suas intervenções sobrenaturais nas batalhas da vida. E ele não traz aqui apenas uma bela ideia teológica sem consistência, mas fala de algo vivido, experimentado em suas muitas batalhas pela vida fora. Eu sempre gosto de dizer isso aqui: se nós parássemos um pouco para falar experiencialmente, cada um de vocês, a respeito de tudo que nós temos vivido, certamente seria uma vigília, nós entraríamos noite adentro, porque são muitas as histórias e muitas as intervenções poderosas de Deus na nossa vida. Então aqui, o salmista apresenta as razões para as suas ações de graças. Primeiro, ele fala da firmeza do salmista, ele fala da sua firmeza, que é o próprio Senhor. Em quem estamos nós alicerçados? Onde estamos edificados no meio das tempestades? Isso é fundamental. Uma casa não se firma, não se sustém se ela foi edificada sobre areia. Mas se essa casa tem um alicerce profundo, foi lançado sobre uma rocha, mesmo que os rios transbordem, que as chuvas caiam com muita fúria, os ventos soprem com muito rigor, essa casa vai permanecer de pé, apesar de todas as intempéries. Então o Senhor
é a rocha do salmista. O Senhor precisa ser a nossa rocha, em quem nós temos confiado. Nós perdemos de vista o Senhor com muita facilidade no meio das nossas lutas. Prestamos atenção às emoções, prestamos atenção àquilo que está circunstancialmente nos atingindo e tiramos os olhos daquele que é a nossa rocha, daquele que é o nosso libertador. Os pés do salmista, eles têm alicerces profundos. É uma rocha. Onde estão alicerçados os seus pés? Onde você tem colocado os seus pés? Não preste atenção às circunstâncias. Não preste atenção àquilo que tem acometido a sua vida, aquilo que tem assolado você. Olhe para Jesus. Se nós não olharmos para o Senhor, nós resvalaremos os nossos pés. Nós não suportaremos, porque somos feitos de barro. Nós somos feitos de matéria-prima frágil, somos quebráveis. Mas quando estamos sobre a rocha, nós podemos atravessar desertos e saltar muralhas, porque sabemos em quem cremos. A segunda razão do salmista é que as estratégias de combate que ele usa, que ele lança a mão, vêm de Deus. O próprio Senhor o treina para os combates nas batalhas da vida. Ele não depende de métodos humanos. E muitas vezes nós tendemos a achar que se essa situação tivesse acontecido no outro dia, se fulano de tal estivesse aqui, ou se eu tivesse podido fazer isso ou aquilo, talvez não estivesse passando por isso. Será? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. E o maior propósito de Deus é que sejamos conformados à imagem do seu Filho Jesus. E não é fácil seguir essas estratégias, não é fácil seguir esses métodos de Deus, mas que nós possamos pedir a Ele força, que nós possamos pedir a Ele graça sobre graça, porque a graça ela não é só salvadora, ela é sustentadora, ela é firmadora, ela é sustentadora, como eu já disse, mas ela é também fortalecedora. É a graça que nos fortalece para que a gente siga em frente e chegue lá na frente muito mais do que vencedores, porque nós não fomos chamados apenas para ser vencedores, mas mais do que vencedores. Amém? Amém. Glória a Deus. E em terceiro lugar, o salmista depende unicamente do Senhor, e aqui ele pontua: o Senhor é o seu aliado fiel, o Senhor é sua fortaleza, sua torre de proteção, seu libertador, seu escudo e esconderijo. Não há o que temer. Está difícil demais, nunca esteve tão difícil, mas o Senhor é conosco. Sua vara e o seu cajado nos consolam. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nem tribulação. Se essa tribulação fizer parte da estratégia de Deus para a nossa edificação e o nosso crescimento. Amém? Amém. Então não desanimemos. Ainda que os males tumultuem, espumejem, ainda que se levantem contra nós, mas nós temos um aliado fiel. Nós temos o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador dos céus e da terra, aquele que tem nos conduzido com a sua mão direita fiel, aquele que vai adiante de nós como um poderoso guerreiro. Nós não estamos sozinhos. Amém? Amém. Glória a Deus. E é inevitável a gente parar aqui e olhar para as nossas próprias lutas. Diferentes, é certo, em seu aspecto exterior, das lutas vividas pelos servos de Deus do passado, mas igualmente intensas e avassaladoras. Não importa o cenário dessa luta, elas vêm para nos derrubar. Elas vêm para nos fazer arrefecer da nossa fé. Elas vêm para nos fazer desistir, nos tirar de combate. Não perca isso de vista em nome de Jesus.
Uma outra coisa que nós paramos para refletir é que temos sido assolados de todas as formas. São lutas por fora, temores múltiplos por dentro. Os monstros que nos assustam até parece que vão nos devorar por completo. Misericórdia de nós. Outra vez olhamos para o passado e ali encontramos as estratégias que deram vitória a tantos servos que viveram naqueles dias. E o rei salmista, em sua doxologia, que é uma adoração intensa, ele diz: bendito seja o Senhor, que é a sua rocha. Ele diz isso: bendito seja o Senhor, porque o Senhor é a sua rocha. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a sua rocha. Amém? Glória a Deus. Ele teve suas mãos treinadas para a guerra, e não é assim conosco. O Senhor é a fonte da nossa força. Sem Ele, há muito já teríamos morrido. O apóstolo Paulo também experimentou uma sensação de morte por ocasião de uma tribulação vivida na Ásia, e ele diz o seguinte, falando aos coríntios, ele diz: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Paulo era um campeão de fé, era um herói de fé, falando de algo experimentado. Naufrágios, perseguições, açoites, nudez, tanta coisa aquele homem de Deus passou. E saiu dali mais do que vencedor. Porque para o servo de Deus, quer vivamos, quer morramos, nós somos mais do que vencedores. Amém. O que é que a morte pode fazer conosco? Apressar a volta para casa. O que seria maravilhoso demais aos nossos olhos. Então não nos desesperemos, não nos angustiemos com as lutas da vida, porque elas passam. Tribulação tem prazo de validade, e essa tribulação pela qual você está passando hoje, ela vai passar e vai ser revertida em muitas graças a Deus, para louvor e honra do nome do nosso Senhor. Amém? Amém. Em outro salmo, o salmista fala outra vez sobre isso, dizendo: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho, torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas, Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Olha que coisa tremenda o Senhor nos revela aqui. O Senhor é o nosso aliado fiel, como testifica o salmista. Nele podemos confiar sim, e é precisamente quando achamos que não vamos suportar, que experimentamos ou experimentaremos uma força sobrenatural que surge na maior fraqueza, na hora da maior fraqueza. E tem um cântico, me parece que é de Sérgio Lopes, se eu não estou enganada, que fala sobre isso. Ele diz que é quando a força acaba que o poder da fé se manifesta. Olha que coisa tremenda, né? Então é na hora da nossa maior fraqueza, da nossa maior debilidade física e emocional, que nós experimentamos as intervenções sobrenaturais de Deus mais intensas. Não esqueçamos disso. O milagre para nós é uma possibilidade real. A gente dizer só um milagre, isso para nós não é força de expressão. Isso é a confissão de uma possibilidade real que pode acontecer a qualquer momento. Então não perca de vista o sobrenatural de Deus. Não perca de vista o milagre plausível, possível, porque para Deus tudo é possível. Aquela porta que você está vendo fechada, aquela estrada que está estreita demais, isso não é problema para o nosso Deus. Ele pode fazer infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Olha que coisa tremenda o Senhor fala conosco. E aqui, mais uma reflexão sobre o texto. No meio da batalha renhida e enfrentada pelo salmista, o Senhor adestrou suas mãos para o combate, de modo que seus braços vergaram um arco de bronze, que era a arma bélica mais poderosa daqueles dias. O Senhor faz você vergar
a arma bélica mais poderosa dos dias de hoje. E Ele faz isso para louvor e honra da sua glória. O que as palavras do salmista nos ensinam tanto tempo depois? Em primeiro lugar, não somos fortes. Temos o Deus forte conosco. Ele é o forte dos fortes. O salmista faz essa declaração no Salmo 84, versículo 5. Ele diz: como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Amém? Olha, que coisa tremenda Deus fala conosco hoje. Segunda coisa que nós aprendemos, para que seu excelso nome seja glorificado, é na hora da maior fraqueza, quando os recursos todos humanos cessam, que experimentamos as maiores proezas por meio do nosso libertador. E mais uma vez nós recorremos ao salmista. Ele diz o seguinte, Salmo 46, versículos 1 e 10, e eu vou ler na versão da Bíblia NVI, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Na nossa versão, ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas nessa versão eu achei muito interessante, porque ele diz: parem de lutar, ou parem de se debater. Vocês não estão vendo que fazendo isso vocês não vão conseguir nada? Confie em mim. Ele diz isso para nós hoje. Então aquietai-vos, parem de lutar, saibam que o Senhor é Deus. E por último, eu tenho a impressão que nos dias de hoje, mais que em qualquer outra época, tem sido requerido de nós a prática do que é viver pela fé, não pelo que vemos. Amém? Amém. Ousemos confiar e esperar em Deus. Vamos orar.